Olá, você está no Câmara Recebe, hoje com a presença do deputado estadual João Paulo Rilo, do PT, ex-vereador aqui em Rio Preto, por 2 vezes candidato a prefeito e no seu segundo mandato de deputado estadual, João Paulo Rilo é apontado como um candidato natural para disputar sua terceira eleição para prefeito. Ano que vem temos eleição municipal. Deputado, obrigado pela presença. É isso mesmo? O senhor tá no jogo? Primeiro agradeço aqui o convite para dialogar um pouco com você e com os espectadores aqui da TV Câmara. É um caminho natural. O PT fez a indicação de pré-candidatos, os 2 vereadores, que também são nomes que naturalmente eles podem ser colocados, e o meu, que disputei 2 eleições. Em 2008 fomos ao segundo turno, né? Passou Ganhou muito por pouco perto, aquela, muito né? pouco. Mantivemos uma boa votação de primeiro turno, 30% dos votos na eleição passada, então isso, por esse caminho, essa trajetória eleitoral, é natural que eu seja indicado, né? E iniciamos um processo de construção de um programa de governo, dialogar com lideranças, né? E compreender um pouco esse momento político no país, que passa muito por ampliar as alianças e a participação política para além dos partidos. Não que eu defenda uma democracia sem partidos, mas um pouco a falência do sistema eleitoral brasileiro, ele coloca em xeque um pouco a participação via partidos. É muita gente boa que quer contribuir com a cidade, quer fazer política, mas não quer filiar em nenhum partido. Então, nós estamos tentando fazer essa leitura e ampliando, e está tendo uma receptividade. Quando você convida as pessoas para discutir um programa, né, e independente se elas são filiadas ou não, está tendo uma boa recepção. É um caminho que nós estamos trilhando para preparar o processo eleitoral. Muito se falou nos últimos tempos, aí, especulação, nota de jornal, que o senhor poderia deixar o PT. Existe essa possibilidade? O senhor cogitou isso? Ou o PT é sua casa, o senhor não sai? Não, eu acho que o que acontece é que dentro do PT, há algum tempo eu faço críticas ácidas, né? Tanto a própria bancada em que eu atuo, que eu considero conciliadora demais dentro da Assembleia, acho que deveria ter uma posição mais arrojada em relação ao governo Alckmin, que é um governo desastroso, é um governo com indicadores péssimos, mas que tem uma boa imagem. Acho que falta uma oposição mais aguerrida. E também críticas a alguns descaminhos que dirigentes do partido tomaram, e faço essa crítica. Talvez por isso a imprensa tenha interpretado que eu estava preparando a minha saída, mas eu não vou sair do PT, porque se eu sair do PT, eu vou ser avalista de uma tese, né, que eu considero, né, uma tese fascista, de que o PT inventou a corrupção no Brasil, de que acabando com o PT se acaba com todos os problemas do país. Então eu não vou ser avalista disso. E mais, política a gente não faz sozinho, eu não tenho um projeto pessoal político, eu tenho um projeto coletivo e passa por um partido. E esse partido é o PT hoje. Eu conheço os partidos brasileiros e sei que não tem partido mais democrático, com vida social, com base social, do que o PT. Então não teria sentido nenhum, pela minha trajetória, seria uma incoerência eu abandonar o partido, especialmente em um momento difícil como esse. Posso até sair do PT, mas em outro momento e por outras razões. Se sair, vou sair à esquerda, não à direita, como é o que tem acontecido. Quem está saindo do PT hoje é para salvar a sua própria pele. Eu acho que a história vai cobrar de quem sai do PT à direita, sai de maneira incoerente, apenas por um oportunismo eleitoral, vai ser cobrado pela história e em algum momento vai ter que responder por isso. Até porque, imagino eu, sair do PT e ir para qual partido, né? Exatamente. Fazer o que Marta Suplicy fez. Muito bom, Alexandre. Isso aí, eu vou sair do PT. Vou para qual partido? Os partidos que têm à esquerda do PT, vamos dizer assim, nesse espectro, né? O PSOL, o PCB, o PSTU, tenho relação, admiro, mas não acredito no projeto estratégico deles, né? O PT fez uma opção institucional. Eu não sei, por exemplo, eu acho lindas as teses do PSTU, do PCB, e não estou sendo demagogo não, eu acho que é um monte de gente idealista, mas eles não me convenceram qual é a forma como nós vamos mudar o Brasil, né? Se não é pela via institucional, se não é fazendo a política por dentro. Então o PT fez essa opção, e eu fiz essa opção junto com o PT. Então, se eu sair do PT, eu vou para onde? Então, a possibilidade de sair do PT, eu acho que ela não vai aparecer. O que pode aparecer, a construção de um novo partido ou de uma frente. Isso pode acontecer. É o PT
ele ajudar a construir a nova esquerda brasileira. Uma refundação do partido com novos nomes, talvez? A refundação não, mas talvez a construção de uma frente em que o PT não vai mais protagonizar. Eu advogo muito essa tese de que, depois de tudo que aconteceu, dificilmente o PT vai protagonizar, hegemonizar um projeto progressista para o Brasil. Eu acho que a tendência vai ser a construção de uma frente. Uma frente de centro-esquerda, uma frente democrática popular, para você não ficar limitado nesse espectro ideológico de esquerda e direita. Eu acho que o caminho vai ser um pouco esse. Porque é natural, depois de 35 anos de vida, né, 4 eleições seguidas, agora está amargando um desgaste tremendo, uma disputa política que casa um pouco a crise econômica com a crise política, e elas se retroalimentam. É uma coisa difícil, você sai de uma sem entrar na outra. Então é natural que o PT perca base social, perca protagonismo. Agora, achar que um projeto progressista de esquerda ele vai acontecer sem passar pelo PT é de uma ingenuidade, né, e um desconhecimento histórico fenomenal. Você não destrói uma história de 35 anos com a força que tem o PT. O PT é o maior partido popular do mundo. É o único partido que faz eleições diretas para eleger os seus quadros. O único partido que exige paridade de gênero. Metade da direção tem que ser mulher, metade homem, com garantia de cota para negro, para jovem. Isso você não pode desconsiderar e nem achar que isso vai sumir de uma hora para outra. Sem dúvida. Bom, sabemos da aliança PT-PMDB em esfera nacional, apesar das crises, os partidos são aliados. Nessa linha, há a possibilidade do PT caminhar com o PMDB em Rio Preto na eleição municipal? PMDB do deputado Edinho Araújo? Olha, o PT e o PMDB, historicamente em Rio Preto, eles nunca tiveram juntos, a não ser na última eleição que teve uma aliança oficial. A nossa aliança histórica aqui foi com o Edinho, primeira vez que ele disputou, em 2000. E ele não estava no PMDB, ele estava no PPS. Então, se caso aconteça uma aliança, ela vai ser muito mais pela aproximação dessas lideranças locais do que por uma orientação nacional, né? Eu acredito muito nisso. Eu não sei como o PMDB vai se posicionar agora com a saída do Edinho do Ministério. Ele ganhou uma importância nacional e talvez tenha que cumprir um papel nacional. E óbvio, se não for convocado para esse papel, é natural também que ele seja candidato. E uma eleição de 2 turnos, eu acredito que o caminho vai ser o PMDB ter o seu candidato e o PT no primeiro turno também ter o seu candidato, com o seu programa. E depois a gente vai ver o que acontece. É importante ter uma relação de respeito, até pontos em comum, estratégico para a cidade. É importante a gente discutir um pouco o programa, o futuro da cidade, e ter pontos que unifiquem. E temos as nossas diferenças, que no primeiro turno elas serão expostas e o povo vai decidir. Falar um pouquinho da atual administração, o partido do senhor faz oposição, claro, ao prefeito Valdomiro, mas de fora, o senhor que está em São Paulo, a maior parte do tempo, lá na Assembleia, como é que avalia a administração de Rio Preto? Como é que o senhor enxerga de fora a administração hoje em Rio Preto? Eu enxergo mais de dentro do que de fora. Disputei 2 eleições, tenho meu vínculo, moro em Rio Preto, atuo em Rio Preto. Eu considero uma administração muito ruim, uma administração que interrompeu o processo de participação popular. A democracia no Brasil, por incrível que pareça, apesar da crise política muito ligada ao sistema eleitoral, a democracia brasileira ela avança. As pessoas se organizam, os movimentos se organizam, né? Inúmeras conferências foram feitas desde do governo Lula, com inovações de participação, de transparência, e Rio Preto deu 3, 4 passos para trás, né? Porque mesmo aqui na gestão do Edinho, eu me lembro que eu era um crítico do orçamento participativo, porque eu acho que ele tinha que avançar mais. Mesmo aquele que eu criticava já não existe mais. Então você teve um retrocesso muito grande de transparência, de participação e muito esquema de corrupção, né, denunciado pelo Ministério Público, por vereadores aqui. Um governo que não atuou no desenvolvimento social, um governo que não apresentou um projeto para a juventude de Rio Preto, um governo que não trabalhou as mais variadas formas de participação, de acesso à cidade, e um governo que vive, né, das obras do governo federal. É uma grande contradição isso. O que teve de grande obra de infraestrutura em Rio Preto? Tudo governo federal, muitas delas 100% do governo federal. Minha Casa e Minha Vida, obras de macrodrenagem, né? Toda a revitalização
da Filadélfia, revitalização parte do calçadão. Agora, esse grande pontilhão, esse grande acesso ali Plano de mobilidade, no né? plano de mobilidade. Então, isso é recurso do governo federal. Aliás, né, se for analisar desde o governo Edinho, o governo federal tem presença, a estação de tratamento de esgoto, que foi muito importante para você alavancar investimento, atrair investimento. Isso é governo federal. Então é um governo que, se depender dele, vamos analisar o que teve de extraordinário, aquilo de especial, que mostra um indicador importante, desenvolvimento humano, seja na educação, na saúde, no bem-estar, na política de cultura para a juventude, nada. O que tinha foi destruído. Um exemplo disso, a relação saudável que Rio Preto, que a prefeitura tinha com o SESC para realizar o Festival Internacional, foi destruída, né? Várias piscinas culturais foram fechadas. Enfim, é um governo muito fraco, um governo sem participação popular e um governo que passou esses anos todos, né, cambaleando por denúncias de corrupção. O senhor citou a questão da cultura, e a cultura tem sido muito criticada pelo setor, ultimamente, principalmente pela retirada de dinheiro do orçamento. Hoje, para o orçamento do ano que vem, menos ainda. Como é que o senhor avalia a falta de atenção à cultura? Isso é um fenômeno de Rio Preto ou no país todo a gente É um fenômeno, verifica isso? é uma deficiência de país. Agora, é óbvio que Rio Preto isso se agrava porque o prefeito não tem apreço nenhum. Ontem ainda eu participava de uma palestra do Danilo Miranda, do SESC, em que ele coloca com muita propriedade, ele é um intelectual orgânico da cultura, né? E eu penso muito parecido, porque a cultura, ela para mim, cultura e educação é quase que a mesma coisa. E a cultura ela tem que ser colocada no centro dos governos, não só na questão orçamentária, mas como estratégia, né? De libertação, de autoconhecimento de um povo, de exercício cultural. Então, é uma pena, isso é um problema de Brasil, né? Mesmo o governo federal que avançou com Gilberto Gil, que expandiu pontos de cultura, novos editais, que olhou para as mais variadas manifestações culturais, ainda assim é fraco. E mesmo o governo federal não colocou a cultura no centro. E Rio Preto padece agora, nesse momento, de um desprezo total do governo, de uma incompreensão, né? Ou senão não gosta mesmo, não acredita nisso. E a Secretaria de Cultura ela vira objeto de troca política, né, um varejo muito complicado. Atualmente o Alexandre Costa, que é o secretário, gosta de política, gosta de fazer política, mas não é do ramo, não entende nada de política cultural, mostrou isso. Pode ser esforçado, mas não entende nada. E é um desastre, e mais. É um secretário enfraquecido. A Secretaria de Cultura ela virou moeda de troca. Prova que não tem importância nenhuma, não tem valor estratégico para o governo. E mais do que isso também, olha, ela serve aqui para a gente fazer composição política. Uma pena, porque Rio Preto é um celeiro, né? O SESC lançou, fui na palestra sobre o Breu, esse festival espécie de festival, um grande acontecimento cultural que mistura artistas de fora com artistas da cidade, que cria vários palcos, né, na cidade inteira. A prefeitura absolutamente de fora, né? De fora. O SESC, o SESC cumpre muito mais essa função do que essa prefeitura. E o que o SESC mostrou agora? Que Rio Preto tem talento, tem um monte de gente se movimentando, falando coisa interessante, discutindo a cidade pela cultura. E infelizmente a gente ficou adormecido e retrocedeu nesse sentido. Tá certo. Esse é o deputado João Paulo Rilo. Eu peço licença, nós temos um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje com o deputado estadual João Paulo Rilo. Bom, o senhor, como falamos, está no segundo mandato de deputado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de sua atuação na Assembleia, onde o senhor acha que tem se destacado. Eu sei que o senhor tem atuado aí em temas, vamos dizer, até macros, né? Questão de educação, da própria cultura, como o senhor falou. Fala um pouquinho dessa sua atuação na Assembleia. Quando eu cheguei na Assembleia,
eu carregava um pouco a experiência aqui da Câmara. Estava muito aquecido, porque eu fui vereador, candidato a prefeito, aí no intervalo de 2 anos eu fui eleito deputado. Então, de certa forma, eu conhecia minimamente o parlamento. E o PT me deu uma oportunidade fantástica, que foi ser líder da oposição no primeiro ano. Eu cheguei na Assembleia e já fui líder da oposição. Compus a mesa, o colégio de líderes. Então, compreendi muito rapidamente a dinâmica da casa. Isso me facilitou. Então, tive experiências importantes como líder da oposição. Depois, eu presidi a Comissão de Educação e Cultura. Trabalho muito legal. Nós conseguimos ampliar, dobrar o valor do PROAC, que é um programa de incentivo, né? O PROAC é edital, não o ICMS, que é mais difícil você captar, que depende de empresa. Agora, o PROAC edital, ele foi de 26, 28 milhões para mais de 50 milhões. Isso é uma organização ali dessa comissão, junto com os artistas. Atuei sempre com servidores públicos, os mais variados, da saúde, da segurança pública e da educação, que é um tema que eu sou oriundo do movimento de educação na política. Então, é um tema que, para mim, ele é base no mandato. Eu sempre atuo nele. Nesse momento, nós estamos atuando sobre o Plano Estadual de Educação. Consegui aprovar, Alexandre, a região metropolitana de Rio Preto. Ela foi vetada pelo governador e está para ser apreciado o veto. Está na fila lá. Tá Tá na fila, né? Porque foi criada a região metropolitana, já existia de Santos e Campinas, foi criada de São Paulo, de São José dos Campos, de Sorocaba. O senhor acha que o veto, nesse caso, foi mais político do que Eu não tenho técnico? dúvida. Se fosse o Orlando Bolsonaro, por exemplo, tivesse emplacado... Se ele não tivesse vetado, poderia ter vetado, mas ia combinar, ia enviar o projeto para a Assembleia. O Alckmin não perde tempo, eles fazem uma disputa política. É um governo que de republicano ele não tem nada, ele mapeia muito bem onde ele deve atuar, fortalece seus aliados e combate os adversários, mesmo que isso crie prejuízo para o Estado, que é o caso de Rio Preto. Não tem sentido, né, Rio Preto não se constituir comunidade regional, não se fortalecer, né, não avançar nesse sentido, porque você tem coisas em comuns. Nós somos uma cidade hermanada, que pode não ter a chamada conurbação urbana, que é uma cidade colada na outra. Isso nós temos aqui praticamente com Mirassol, e com Badibacite, né, que está muito próximo. Mas só esse critério não estabelece uma região metropolitana. Ele vetou principalmente por isso. E caiu numa grande contradição, porque ele criou a região metropolitana de São José dos Campos, que compõe Ubatuba e Caraguatatuba. Tem uma serra que divide essas cidades, não tem conurbação urbana nenhuma ali. Mas por quê? Porque tem uma importância estratégica. Rio Preto tem uma importância cultural, educacional, de saúde, né? Aqui está próximo a estados importantes, tem rodovias, tem vias de acesso estratégicas, tem um polo de mídia que gera informação. Os maiores polos de geração de informação é São José do Rio Preto, não só do interior de São Paulo, mas do interior do Brasil. Então não faz sentido nenhum. Não, você tem um hospital de base, você tem vários segmentos que atuam regionalmente. Então a gente precisa discutir a região metropolitana. Porque, por exemplo, você vai fazer um pedido de uma universidade federal. Você tem muito mais força pedindo com 30 municípios do que com um só. Você vai discutir mobilidade entre essas cidades, né? A mobilidade interurbana por conta de estudantes e trabalhadores. É muito melhor você discutir, além de discutir uma estratégia financeira para realizar algumas coisas. Por exemplo, o lixo aqui muitas vezes encarece nesses municípios porque você não tem aterro. Então você tem que contratar uma empresa e esse transporte do lixo encarece. Você não tem aterro sanitário. Uma cidade não tem condição de construir, não tem dinheiro para isso, mas você pode construir aterros que vai atender por 15, 20 anos um consórcio de cidades. Então essa política de consórcios entre cidades ela é moderna e ela é um caminho, especialmente por conta da crise federativa que se vive. Não tem dinheiro nos municípios. Tem município que não tem dinheiro. Como é que você vai consertar isso? Além do pacto federativo, de mudar a redistribuição de recursos, você tem também que ter política moderna. Uma cidade não pode não dialogar com outra. Então, esse é o papel estratégico da região metropolitana. Infelizmente, o governador vetou e está lá para apreciar o veto. Mas é uma discussão que foi colocada, tá? Nós estamos acumulando, uma hora isso vai sair. Então, eu considero isso, do ponto de vista aqui, para Rio Preto, para a região, uma luta, um projeto importante. Mas eu atuei de maneira universal na Assembleia, ao lado dos servidores, da cultura, o movimento que teve êxito, e a educação agora, que para mim é a nossa grande prioridade, é a
a votação do Plano Estadual de Educação. O senhor falou de comissões, se eu não me engano, o senhor é membro da Comissão de Comunicação também da Assembleia, ou é ou foi, né? A Comissão de Comunicação lá, Alexandre, ela tem uma grande contradição, porque ela está ligada ao transporte. É Comissão de Comunicação e Transporte. Nada a ver. Eu nunca fui dessa comissão, embora eu discuta... Aquela vez que o senhor cobrou a TV Cultura, até ia perguntar isso. Ah, não, eu fui do conselho. Do conselho da TV Cultura. Eu fui membro titular do conselho da Fundação. Por quê? Porque o presidente da Comissão de Educação, ele integra... Então, nessa condição, sabemos aí da importância de uma TV pública forte, né, independente e prestando serviço à comunidade. Como é que o senhor avalia a TV Cultura hoje? Parece que ela enviesou um desastre, por um lado bastante político. Um né? desastre político, administrativo, porque eles destruíram uma grade de conteúdo fantástica que tinha a TV Cultura. Eles estão desmontando a estrutura funcional ali, né, e prejudicando trabalhadores que dedicaram a sua vida ali na TV Cultura, além de ter transformado a TV num boletim oficial do PMDB, do PSDB. É uma TV sem ponto, não tem crítica, é impressionante. A TV Cultura, embora ela gera para outros estados, mas ela é uma TV do estado de São Paulo, ela é financiada principalmente pelo governo do estado. Não se tem uma crítica ao governo do estado. Parece que não acontece nada no Tucanistão. Nada acontece no estado de São Paulo. Eles se preocupam muito em ficar criticando de uma maneira muito violenta e vulgar o governo federal, a presidenta Dilma, alugando línguas, né? Que tem um monte de língua de aluguel ali. O Roda Viva virou um TV, um programa para você fazer luta política contra o PT. Né? O Vila, aquele historiador, se é que eu posso chamar ele de historiador, ele é extremamente agressivo, violento. Uma TV pública, acho que nenhum canal, nem um canal privado pode ter aquela vulgaridade. Quanto mais uma TV pública como a TV Cultura. Né, ter aquele nível de agressividade, de violência verbal contra um agrupamento político. Denunciei várias vezes no conselho. Aí era uma denúncia mais intracorpora ali, né, interna e tal. Dessa vez não, como eu não estou mais no conselho, eu representei contra o governador no Ministério Público e contra o Marco Mendonça, que é o presidente do Conselho da TV Cultura, pelos absurdos que estão acontecendo. Eles transformaram a TV Cultura num órgão oficial do PSDB. Falando em PSDB, veio à tona recentemente várias decisões do governo de decretar sigilo em documentos. Né? Depois dessa polêmica toda, saiu publicado hoje no Diário Oficial um decreto do governador revogando todas essas decisões. De qualquer maneira, a Assembleia Legislativa tinha conhecimento desses sigilos, tentou de alguma maneira agora saber o que está acontecendo? Ele assinou um decreto sobre sigilo há um tempo atrás, sobre sigilo da polícia. Que a polícia agora está vindo à tona de tudo. E olha como é que nós desmontamos isso. Foi muito interessante. O secretário estava falando, eu fiquei sabendo de manhã, sendo no Diário Oficial, o secretário coincidentemente ia à tarde de Segurança Pública na Assembleia. Eu fui para lá, aí ligamos aqui, o Diário da Região conseguiu fazer a pesquisa rápida, nos forneceu, o Diário tinha feito um levantamento que provava a contradição de números do governo do estado e do que o jornal tinha feito ao longo do tempo, acompanhando homicídios e tal. Peguei aquilo e fiz uma intervenção. No outro dia, eles revogaram o decreto. E agora ele veio. O Alckmin, ele faz... Como eles se sentem inimputáveis, porque, de fato, tem uma blindagem muito grande, não acontece nada com eles. A grande imprensa não sangra, o Ministério Público não denuncia, não tem condenação contra eles. Então, ele se sente um pouco inimputáveis. O que ele faz? Ele vai medindo a febre. Ele lançou essa história do sigilo e agora voltou atrás. Por quê? Porque é um horror isso. Absurdo, né? Você tem a lei da transparência, hoje você está avançando e é um retrocesso. Agora, por que eles estão muito preocupados? Nós vamos ficar, se a gente está assustado com a Lava Jato, não imagina o que vai acontecer o dia que vier à tona os esquemas, os cartéis que tem na Sabesp, no FDE, Fundo de Desenvolvimento da Educação, e em trens e metrôs no estado de São Paulo. Fora outros, tudo quanto é lugar tem pequenos esquemas ou grandes esquemas de corrupção. Agora, esses três vai deixar todo mundo horrorizado. É que o Ministério Público ainda não avançou como deveria. E a imprensa cobre, noticia, mas não mantém uma permanência de informação, que isso impulsiona. Você vai criando constrangimento para a Justiça, para o Ministério Público. Infelizmente, no estado de São Paulo isso não acontece. Tá certo, deputado. Bom, infelizmente, nosso tempo é curto, temos mais alguns minutinhos. Queria que o senhor falasse recentemente, o senhor veio aqui na Câmara, falou da mudança
do ciclo único da educação. Queria que o senhor explicasse isso melhor para o nosso telespectador, porque às vezes as pessoas não estão entendendo direito e qual o prejuízo disso. E para finalizar, queria que o senhor falasse, mudando totalmente de assunto, essa questão do impeachment da presidente Dilma, como é que o senhor está avaliando isso? Se o senhor acha que esse impeachment acontece? Tá bom. Bom, se eu me empolgar muito na educação, você me lembra de falar rapidinho, vamos lá. Do impeachment. Bom, dia 23 tem uma audiência pública aqui na Câmara de Rio Preto. 23 de outubro próximo. Isso, próximo às 14 horas, que é importante professor, aluno, pai vir participar, sobre o Plano Estadual de Educação. E esse tema vai predominar. O governador propôs você criar ciclos únicos em unidade escolar. Então, uma escola que tem 3 ciclos hoje, de 1º ao 5º, de 6º ao 9º, o ensino médio, que é o antigo colegial, vai passar a ter um só. Isso é uma tese de que você tem uma melhor aprendizagem quando se tem um ciclo. Primeiro que isso é questionável. Se fosse assim, se fosse determinante assim, toda escola particular teria um único ciclo. E o que a gente se vê, as escolas mais tradicionais particulares, em Rio Preto, por exemplo, São José, Santo André, são 3 ciclos. Então, COPEM, COPEC, Até porque a criança entra e tem toda a sua vida naquela escola, né? Você vê como é questionável, porque tem a tese que é o contrário. Fala, não, ele tem uma relação afetiva, ele vai criando identidade, sentimento de pertencer, convivendo com mais novos e com mais velhos que ele. Então é questionável. Mas o que está por trás? Essa reorganização, que na verdade é uma desorganização da rede, tem por objetivo, primeiro, finalizar o processo de municipalização que o PSDB começou em 95, ou seja, deixar o Fundamental 1 e o Fundamental 2 para os municípios. Ao longo do tempo é o que vai acontecer. E reduzir custo, fazer economia. É o ajuste fiscal do Alckmin, é esse. Cortar drasticamente na educação. Porque você vai ter evasão escolar, você vai ter diminuição de alunos ainda mais, fechamento de sala de aula, diminuição de atribuição de aula para professores e fechamento de escolas. É isso que vai acontecer, com a desculpa de que você vai ter um melhoramento. Ora, se de fato esse fosse o objetivo, por exemplo, eu questiono, mas eu respeito, é uma tese. Como é que você faria isso? Primeiro, você discute com a comunidade, você inclui isso no plano. Você discute com toda a rede, com a comunidade. Acertou? Vamos fazer isso? Você começa daqui 3 anos, que você tem que preparar. Como é que você interrompe hoje um adolescente, um jovem que está no 2º colegial, que tem a sua turma, que desde o 1º ano tem grupo de estudo, tem relação com o professor, está se preparando para o vestibular, você vai dispersar o ano que vem, ele vai se desgarrar desse conjunto de professores, desse conjunto de alunos, para ir para uma outra escola. Fora a evasão que você vai criar. E todo um transtorno, né? Que nível que está essa discussão? Ela pode ser tomada... Eu acho que está no mesmo nível do anúncio do sigilo de informações. Ele está medindo a febre, ele colocou e está vendo. A repercussão foi péssima. Péssima. Né? Parece que o Ministério Público já também entrou no caso. O Ministério está entrando, né? A Defensoria está entrando, todo mundo vai entrar. Por quê? Porque está explodindo manifestações no estado inteiro. E manifestações pesadas, de paralisar vias, ou seja... Ele achou que ele fosse fazer isso em silêncio. E o que foi interessante? Quem está por trás dessas manifestações não é o movimento estudantil tradicional, nem a PUESP. São pais e alunos. Eu mesmo fui chamado aqui por pais e alunos para ir no Vitor. Eles pararam sozinhos e foram até a delegacia regional. Então eu acho que pode ter um recuo, porque vai ser um desastre mesmo. É uma violência contra os estudantes, as famílias nesse momento. Repito, se ele quer fazer isso, discuta, acerte e comece daqui a 3 anos. Dessa maneira, prova que o único objetivo é cortar gasto e jogar a educação fundamental 1 e 2 para a responsabilidade dos prefeitos. Maravilha, deputado. Muito obrigado. Só para a gente terminar, papo 1, Dilma cai ou fica? Não tem a menor possibilidade. A Dilma fica porque não tem nada contra ela. Muito obrigado, Valeu, deputado João obrigado. Paulo Rilo. Obrigado a você pela audiência. Na semana que vem estamos de volta com mais um Câmara Recebe.